Soja Brasil 2018-2019. Realização AproSoja Brasil e Canal Rural. Patrocínio Mitsubishi L200 Triton Sport. Andou, comprou. Mitsubishi Drive Your Ambition. Ihara, agricultura é a nossa vida. Apoio institucional, Conselho de Informações sobre Biotecnologia. Consultoria, Somar e Safras e Mercado. Coordenação técnica, Embrapa. Olá Brasil, olá a todos que assistem ao Canal Rural. Vocês estão vendo imagens direto de Esteio, na Expo Inter. Mais um belo dia de sol, temperatura amena ao redor de 18, 20 graus. Um clima muito bom para negócios, um ambiente cheio de produtores vindos de todo o Brasil. E nós estamos ao vivo de Esteio. Bom dia, Esteio. Bom dia a todos. É assim, com essa boa energia, que a gente começa a nossa manhã direto da Arena Canal Rural e mais um Fórum Soja Brasil. Já são 7 safras desse projeto vencedor e é um projeto que se renova a cada ano, porque os desafios se renovam a cada ano. Claro que tem também oportunidades e é sobre tudo isso que a gente vai conversar a partir de agora, sobre os desafios e sobre as oportunidades de negócios quando o nosso assunto é soja. Em destaque vão estar guerra comercial, como o Brasil pode aproveitar essa guerra de tarifas entre Estados Unidos e China e tirar daí melhores oportunidades, quem sabe até melhores rendimentos. Mais do que isso, vamos tratar também de logística, porque se a guerra comercial pode significar oportunidades, a logística pode significar desafios, especialmente em um ano em que muitos produtores, ou melhor, todos, foram brindados com uma surpresa, né? A nova regra implicando numa tarifa mínima para o frete, o que mudou a lógica dos negócios no campo, afetou muita gente. A gente vai discutir o que vem pela frente, quais são as tendências em relação a este assunto. Você sabe que a pauta começou lá no STF a ser retomada nessa semana, agora vai para o plenário, ou seja, ainda há indefinições. E claro, com o dólar acima de R$ 4,10, a gente vai ter muito para conversar, né? E você é o nosso convidado especial para fazer parte deste debate. É só mandar o seu WhatsApp para o número 11 985240073. Estamos conectados via celular, é só você comentar e a sua pergunta pode ser feita para um dos nossos especialistas que estarão conosco daqui a pouquinho. Agora eu quero lembrar você que o projeto Soja Brasil, ele se renova a cada ano, né? Vamos ver juntos o que vem pela frente? Olha só. A 7ª edição do projeto Soja Brasil já começou. Ao longo dessa grande expedição, teremos fóruns, caravanas e 2 grandes eventos. A abertura nacional do plantio da soja, que já está marcada. Aproveite para anotar na agenda, dia 17 de setembro em Terenos, Mato Grosso do Sul. E a abertura nacional da colheita em 2019, que vai ser no dia 24 de janeiro em Apucarana, no Paraná. Temos ainda a Caravana Soja Brasil, que percorre os municípios com palestras e cursos de capacitação. Dicas de mercado, cotações, histórias dos produtores que ajudam a transformar a soja em uma das principais commodities. No site Projeto Soja Brasil, além de todo o conteúdo exibido aqui no Canal Rural, matérias, fotos e vídeos exclusivos. A maior cobertura da soja brasileira já está na estrada e queremos contar com a sua participação nesta 7ª edição. Vem mais novidades por aí.
Muito bacana, né? São 70 mil quilômetros, chegam até 70 mil quilômetros rodados por cada safra. A gente vai de norte a sul do país e, claro, que tem muitas cidades no Brasil que a gente não consegue chegar. Aí, uma das novidades desse ano é que você pode chegar mais perto ainda da gente. É o Você no Soja Brasil. Chegou a sua vez. No Soja Brasil, você entra em campo como um verdadeiro repórter. Grave um vídeo da sua lavoura e conta pra gente tudo o que acontece por lá. Os problemas, desafios e boas notícias. Meu nome é Rony Bedin, falo de Ronda Alta, norte do estado do Rio Grande do Sul. Com bom controle químico, bom planejamento e um bom monitoramento. Controlar a buva é garantia de uma boa safra de soja. Você no Soja. Envie seu vídeo e dê seu recado na TV e na internet. Muito bacana, mais novidades, mais interatividade, mais informação de todos os lugares do Brasil. E já que estamos falando de soja, temos, claro, que chamar para vir aqui à frente o presidente da AproSoja Brasil, Bartolomeu Braz, que vai dar as saudações iniciais para todos nós. Seja muito bem-vindo, Bartolomeu. Aplausos. Bom dia a todos, bom dia a todos os produtores aqui do Rio Grande do Sul, do Brasil também, produtores, produtoras e empreendedores que fazem a diferença, né, dessa produção, que fazem desse agro brasileiro o agro mais eficiente do mundo. Tem várias pessoas aqui, lideranças, o Fux, Décio, o Elmar, Irineu, enfim, pessoas que fazem isso acontecer, FAE da CNA, pessoas que buscam viabilizar essa produção que cada vez mais tem contribuído não somente para a economia brasileira, mas para abastecer milhares, milhões de pessoas em redor do mundo, né? Imagina, hoje nós temos a responsabilidade de alimentar mais de 1,2 bilhão de pessoas. Como ainda uma juíza tem coragem de condenar a nossa produção, uma decisão, às vezes, errônea aí, e de impedir o uso do sistema de plantio direto através do glifosato. Então, são situações assim que a gente tem que estar preparado, unido, buscando alternativas, preparando as nossas entidades, unindo também no momento político que vamos enfrentar agora, saber para onde queremos ir, entender quem são as pessoas que estão mesmo do nosso lado. Não adianta a gente ir em discurso bonito e ações que não vão ter efetividade. Nós precisamos ter responsabilidade. Precisamos ter responsabilidade com a nossa produção e esse momento político é muito importante para que a gente possa dar um direcionamento ao Brasil. Nós não podemos errar mais. Chegou num ponto que nós temos que ser decisivo. Então, acredito que esse fórum, esse encontro aqui no Rio Grande do Sul, na Expo Inter, vai fazer parte também para a gente debater esses temas tão importantes, questões de tabelamento de frete, enfim, acordos comerciais, tudo isso influencia diretamente no nosso agro, diretamente na nossa renda, diretamente no nosso negócio. E a AproSoja Brasil, ela está aí do lado do produtor rural, ela tem buscado ser decisivo, opinando com firmeza nas decisões que são tomadas. Nós temos um lado, o lado da produção, o lado do produtor rural. Então, espero e a expectativa nossa é que esse Soja Brasil seja um sucesso aqui para Rio Grande do Sul e seja um sucesso para todo o Brasil. Parabéns, parabéns a todos. Obrigado. Muito obrigada ao presidente da AproSoja Brasil, Bartolomeu Braz. E agora eu gostaria de convidar para vir aqui à frente Luiz Fux, presidente da AproSoja Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo. Saudado por todos nós. Bom dia a todos os presentes, as entidades aqui. Hoje temos a presença da Farsul na pessoa do seu vice-presidente, Elmar Conrad. Eu agradecer a presença do nosso presidente da AproSoja Brasil, Bartolomeu, e todas as demais autoridades, candidatos, estudantes e as pessoas que nos escutam em casa. O tema impacto da guerra comercial dos Estados Unidos e China e a logística e os desafios do agro, ele é pertinente, é um tema
principalmente na questão da campanha. O assunto guerra surgiu no colóquio diário com mais intensidade a partir desse contencioso entre os Estados Unidos e a China. Essa guerra comercial, no meu aspecto, na abordagem que eu quero dar para os senhores aqui, ela se trata de uma guerra assimétrica ou uma guerra híbrida, também chamada de uma guerra sem quartéis. Essa forma de conflito relegou o conflito armado a um papel secundário. Dentro das operações possíveis, parece não haver limites, mas aqui considero especiais aquelas que se relacionam com as ações que utilizam a influência de determinado público ou audiência, através da mídia, focadas em alterar as percepções, condutas de líderes, grupos ou populações inteiras. São empregadas habilidades para lançar informações precisas para obter efeitos por todo o plano cognitivo da população. Esses efeitos podem resultar em ações equivocadas ou em alterações do ciclo de decisões do adversário, no nosso caso. Chico Graziano tentou dar uma outra abordagem, chamando isso de uma agressão anti-iluminista à medicina e ao agronegócio. Como resultado, essas ações podem conferir a um dos lados o direito absoluto de usar todos os meios de ação, sem limites, morais ou imorais, ao mesmo tempo em que o imobiliza, obrigando-o a seguir regras pré-convencionadas. Um exemplo da história recente é o conflito da Palestina e israelenses. Enquanto um lado usa o terrorismo, sequestros e escudos humanos sem maiores críticas, o outro é obrigado a defender-se comedidamente dentro de regras muito controladas de ação e, por que não dizer, politicamente corretas. O Brasil e, de maneira mais intensa, o agro estão sob ataque. Estamos mergulhados e quase incapazes de reagir diante de uma guerra sem quartéis de configuração multifacetada. O inimigo não possui rosto e age indiretamente através da sociedade organizada. A estratégia parece estar catalisada por um momento político atual conturbado, uma fraqueza institucional que já vem de longa data, ambos contribuindo para a derrocada de nossa soberania. Os fatos hoje parecem estar se precipitando. Porque o Brasil tem tantas ONGs financiadas por fartos recursos estrangeiros, cuja principal atividade parece ser denegrir o agronegócio e relegar o desenvolvimento aos rincões distantes do país. Essa guerra assimétrica alicia soldados incautos dentro da estrutura administrativa do nosso país quando aderem a ideias globalistas hegemônicas e a um ecologismo exacerbado. É um caso de dissonância cognitiva e isso é fruto de uma engenharia social, de uma guerra assimétrica. Uma sociedade dividida e desavisada é vulnerável, senhores. A falta de direção e a precária unidade nacional cedem espaço ao sectarismo personificado em grupos de cor, identidade sexual, formas de pensamento, nível de renda e outros. Vemos a restrição ao uso do glifosato 2,4-D, paraquat, como exemplos recentes. Produtos de amplo uso, eficientes e baixo custo dificilmente encontrarão substitutos à altura. Retrocederemos ao tempo do plantio convencional. O ponto de conflito parece ser a alegação de que causam doenças hoje quase incuráveis. Pois saibam os senhores e os telespectadores que os agricultores estão muito interessados em saber o que está causando tal epidemia. Produzir alimentos é uma tarefa, embora custosa, muito honrosa, e nós também consumimos o que produzimos. Há uma série de especulações a respeito do assunto e queremos imparcialidade, sem viés ideológico, doa a quem doer, pois existem outros compostos químicos em nosso dia a dia que devem ser analisados. Outro fator intrigante é o contencioso que impede a venda de gado em pé. Dois aliados improváveis com interesses claramente antagônicos parecem ter se unido agora. Grupos que se confundem entre o movimento ecológico e de proteção dos animais parecem cumprir uma agenda de agressão ao agronegócio, dando uma nova roupagem à velha luta de classes,
entre o capital, isto é, hoje os produtores, e o trabalho, isto é, hoje os ecologistas. De um lado, o mundo corporativo dos grandes frigoríficos, por sua vez, defende que a superoferta de animais em um mercado quase oligopolizado será o melhor caminho do seu conforto operacional. Em um passado recente, a polêmica dos índices de produtividade tinha o objetivo de impelir o produtor ao endividamento e à superprodução de alimentos. Estaríamos, assim, tentando justificar a nossa função social diante de uma sociedade previamente condicionada a nós hostilizar. O que fizéssemos, por melhor que fizéssemos, não seria suficiente. Esse vil plano era a reforma agrária a qualquer custo. Vejam, senhores, até o presente momento, as agressões parecem cercear a agropecuária para que não tenha êxito em cumprir o papel da sustentabilidade que lhe foi exigido, ou seja, socialmente justo, ambientalmente correto e economicamente viável. Eu repito o que falei anteriormente. Guerra assimétrica envolve operações para influenciar determinado público, focadas em alterar as percepções e condutas de líderes, grupos ou populações inteiras. Esses efeitos podem resultar em ações equivocadas ou em alterações no ciclo de decisões do adversário. Vivemos em uma constante agressão, fruto de uma guerra assimétrica. Reza a lenda da mitologia grega que na serra de Eleusis vivia um bandido chamado Procusto. Ele tinha uma cama de ferro, com seu tamanho exato, onde todos aqueles que albergavam em sua casa eram obrigados a dormir. Se os hóspedes fossem demasiado altos, ele lhes cortava as pernas. Se fossem muito pequenos, eles eram esticados, até atingir o tamanho suficiente. Nenhum viajante se adaptava à cama, porque secretamente Procusto possuía 2 camas diferentes. Estaremos amarrados à cama de Procusto por desavisadamente não compreendermos o ambiente de uma guerra híbrida? Ao que tudo indica, na continuidade dessa cadência, todas as medidas de eficiência produtiva não serão suficientes. Digo isso principalmente em relação aos parâmetros globais de sustentabilidade, que nos infligem custos e que sequer são cumpridos pelos países que os exigem. Como se não fosse suficiente, eles transformam critérios ambientais em barreiras não tarifárias ao comércio. Eu espero não ter deixado muito pesado o tema desafios do agro, mas eu creio que o momento hoje e o que se fala dentro das campanhas políticas, não há outro enquadramento a não ser que nós estamos sob constante ataque. E as nossas opções políticas, os nossos candidatos, devem ser questionados sobre o entendimento dessa realidade. Muito obrigado e um bom evento a todos. Muito obrigada ao presidente da AproSoja Rio Grande do Sul, Luiz Fux. Chamo à frente o vice-presidente do Sistema Farsul, Elmar Conrad, para saudar a todos nós. Seja muito bem-vindo. Bom dia a todos. Satisfação de nós, representando a Farsul, estarmos aqui participando desse importante 7ª edição do Fórum, da principal commodity que dá sustentação a nossos produtores e à economia brasileira como um todo, principalmente no superávit da balança comercial. Então, quando se fala em problemas com a soja, é problemas com o Brasil. E a gente apontou alguns itens assim que eu acho que é de suma importância e que devemos refletir e justamente nesse fórum levarmos as discussões e, obviamente, buscarmos soluções a que venha contemplar aos desajustes que são nos colocados ano a ano e, ao invés de melhorar, normalmente vem se piorando. Por exemplo, o seguro agrícola. Bom, o impacto comercial China e Estados Unidos é uma incógnita. É uma situação que há quanto tempo nós não víamos mais o dólar bushel 8. Era 10, 10,50, 15, 12, 14. Agora veio a 8. Em compensação, daí tem um prêmio que a gente tem uma magia que eu não sei como é que é fabricado, por mais que eu entendo, estudei,
Mas o prêmio compensa um pouco e traz um equilíbrio. Aí sobe o câmbio, baixa o bucho. Não sei quem manipula isso. Quer dizer, nós estamos num período assim de muita incerteza. É uma situação que hoje a preocupação maior que eu vejo como produtor, e aí eu recomendo aos telespectadores e também a vocês aqui presentes, que façam o que deveria ter sido ou terá que ser feito. Como é um ano de instabilidade política, gera instabilidade cambial. A instabilidade cambial, somada com a guerra da China, com mais outros fatores, qual é o preço que nós vamos ter na soja na futura safra? O custo nós já sabemos, é alto. Quem teve pré-custeio, comprou lá no início de março, teve uma realidade. Quem não teve e está obtendo crédito agora, está tendo outra realidade, com 30% ou 40% nos fertilizantes, nos agroquímicos, e, obviamente, dólar, câmbio, 4,15 em relação aos 3,50, 3,70 que estava, a diferença é direta. Então, nos custos, nós já soubemos a elevação. E no preço? O raciocínio meu é o seguinte: hoje o preço de mercado é peso pedra aqui no Rio Grande do Sul, que é muito falado, 76, 77. Produto disponível, 80 até 83. Mercado futuro, a 82. Então, gente, eu acho que, tipo assim, ó, não vamos correr o risco de querer acertar o todo e, ao mesmo tempo, podemos errar o todo. Vamos fazer ponderações e fazer alguma pré-fixação, alguma correlação de custos com venda futura, porque, realmente, o câmbio, tem economistas que falam até que ultrapassa a barreira dos 5, né? Tem candidatos e candidatas que estamos aí, que deu para se observar ontem, que está totalmente indefinida a situação política do país. Então, é um momento assim, é um ano da expectativa. Já em outras situações manifestei sobre a reportagem no que dizia respeito aos investimentos. Eu acho que é um ano de cautela. Eu sei que a indústria está aqui, talvez não goste nem do que a gente fala. Cautela, não comprar. Todo mundo quer vender, todo mundo quer crescer, todo mundo quer ter lucro. Agora é o ano do produtor buscar os investimentos somente de última necessidade e que vai trazer tecnologia e incremento de produção. E não mais aumento de custo e aumento de honorários, de juros, etc., que não vai trazer um benefício direto. Então, são posições que acho que são importantes serem referendadas. Temos um outro problema que até então não vivido, e até estranho, gente. A logística, frete. A Cargill, esses dias atrás, escreveu um texto que coincidiu muito com o meu pensamento. Talvez vocês não compartilhem, mas eu acho que é o seguinte: o Brasil deu uma lacuna a abrir a formação de cartéis. Porque, vem cá, numa economia aberta, onde eu planto um trigo, que o preço não paga o custo, preço mínimo de referência, e que eu vendo abaixo de um preço e não tem a proteção do governo, onde eu compro um gado para invernar que pago 5,50, que já está em 4,70 e que vem a 4,20 e que não tem o mínimo de proteção, e quer dizer, realmente o Brasil, eu digo assim, eu resumo numa posição que hoje é um país importante na produção do agronegócio, porém nós estamos vivendo e vivemos uma bagunça produtiva, onde cada um produz o que quer, quanto quer e como quer. E eu digo assim, nós temos dois produtores hoje, duas classes de produtores. É aquele que vende quando quer e compra quando precisa. Tá bem. E é aquele que vende quando quer e compra quando precisa. E aquele que vende na obrigação de ter que vender e compra na obrigação de ter que comprar. A margem some. Então, não tem outra explicação para aquele trabalho do nosso economista Antônio da Luz, onde demonstrou que, nos últimos 10 anos, existe uma concentração de uma diminuição de propostas de crédito e o aumento no número do valor da proposta. O que é isso? Concentração. Alguns estão crescendo e muitos estão decrescendo e saindo do processo. E, obviamente, isso não é bom para o país, porque a produção até pode estabilizar, mas o processo social ele vem interferir de forma negativa. Que quando um produtor sai do campo, ele fica à mercê de qual é a atividade. Depois de velho não se muda a profissão e não se muda a atividade. Então, realmente, são momentos assim bastante delicados que estamos vivendo.
Grande falha no sistema de crédito de política agrícola. O foco da política não está sendo o produtor rural em si, está sendo as grandes incorporações de empresas estatais que praticamente foram feito um corporativismo, onde absorvem grande parte de recursos do crédito rural, os próprios agentes financeiros com ganhos ainda substanciais, né? E a principal ferramenta que o mundo está apostando, e o mundo moderno aposta, que é o seguro agrícola, o Brasil caminha no caminho inverso. Aliás, retrocedendo. Nós já tivemos no prêmio ao seguro agrícola, que é a estabilidade não só produtiva, econômica e emocional. Para quem produz, sabe o que é. Tu tá lá com uma lavoura sem proteção adequada de um seguro agrícola. O seguro agrícola no Brasil e no Rio Grande evoluiu bastante. Porém, nos trouxe um decréscimo muito grande na participação do governo quanto diz ao prêmio. Só para referendar os números, em 2014, nós tínhamos 694 milhões de valor de subvenção. Que esse valor corrigido pelo aumento de produção e aumento de área se situaria hoje em 1,2 bilhões, que atenderia mal e necessariamente a área de produção da respectiva crescimento que se teve desde 2014. Na contramão veio uma redução, passando por 280 milhões como formação de prêmio, e chegando esse ano com 600 milhões, a metade da demanda, e obviamente com contingencionamento futuros aí que todo ano vai ter. E com uma posição que eu acho que através do canal Rural a gente divulga também, que é importante, já situamos essa posição várias vezes na CNA, nas reuniões com seguradoras, que o Brasil tem um calendário de zoneamento agrícola. Ele começa no Mato Grosso e termina no Rio Grande. Como o lençol é curto, o gaúcho é sempre o último a ser recebido e tratado com a subvenção. E, obviamente, nos últimos anos aí chega a 3%, 4% só das lavouras de soja com subvenção. Sem subvenção, nós tendo um juro caro de 8%, que é acima que agora veio a 6,5%, 7%, mas continua caro. Somando diretamente com 8%, que é a média do seguro do Estado, vira 15%. Somando com mais 0,5% de estudo de projeto, com mais 1% de seguro de penhor, com mais 2% de assistência técnica. Em resumo, nós temos um crédito rural caro. Hoje representa 20%. Para cada R$2.000 que eu pego, quando eu vou buscar o financiamento de uma lavoura, eu já estou devendo R$400 de acréscimos dentro do crédito oficial. Quem for pegar das commodities, das trades, obviamente, terá um custo maior e ainda não tem o seguro embutido. E também temos uma posição que a gente está discutindo e analisando, que é justamente o custo que está se querendo implantar através da mudança da lei das cultivares, que é o germoplasma, e também já não podemos deixar de citar, tanto o custo da tecnologia intacta, que é crescido justo ao custo financeiro. O produtor sai já da cadeira, sem comprar o primeiro insumo, com R$560 a R$550 de conta a ser paga. E aí nós temos céu aberto, clima, um seguro que não ampara renda e simplesmente só a proteção do valor parcialmente financiado. Então, realmente, ser produtor e termos o êxito que nós temos no agronegócio é porque nós somos muito competentes e o Brasil é competitivo. Nós temos clima favorável, nós temos sol, nós temos gente e tem um povo que chama-se gaúcho aí, que não tem limites e que levou a abrangência das lavouras em todo, começando por Santa Catarina, foi para o Paraná, terminou lá no Mato Grosso, né? É uma cultura mística que misturou o italiano, o espanhol, o índio, ninguém explica. Quer dizer, é um povo que não tem limite. Se está plantando hoje 100 hectares, ele vai para os 200, ele vai para os 300, é só o governo não atrapalhar. E existiu atrapalhos que foram parcialmente e praticamente resolvidos, dá para citar aí, na época do plano Collor. Só para vocês lembrarem, talvez tem vocês novos aqui não estão lembrados, mas o que foi o plano Collor e o plano real na agricultura? Para quem devia 100 sacos, passou a dever 300. Tá? Por quê? No dia 28 de
aliás, dia 1º de fevereiro de 89, quem devia 100 sacos passou a dever 76 sacos a mais pelo incremento de 76% nos débitos de custeio. Quem pegou o mesmo dinheiro e aplicou na poupança teve a correção de 0,5%. Que aconteceu isso? Produtores pegaram o dinheiro e botaram em poupança, levaram 76 numa e ganharam 0,5 na outra. Com essa conta ficou totalmente desbalanceada. Aí veio o Plano Real, o TR, por isso que estão querendo implantar novamente. Muita atenção e cuidado, gente, com essas letrinhas de juro pós-fixado. Discutimos esses dias na CNA, isso aí não me chama bem, eu acho que é uma condição que já teve exemplos negativos. No Plano Real, com a implantação do Plano Real, em julho de 94, o dólar era 1 e o real era 1. A TR nos levou o incremento em 58% em todos os custeios e investimentos. Então, tu pega um débito de 100 acrescido 76, bota mais 58, virou uma situação impagável. Achamos uma solução, a securitização trouxe, saímos de 70, foi para 140 milhões e hoje o Brasil está na faixa de 230 milhões e com amplitude muito maior de produção, porque estamos com apenas 10%. Muito atacado pelas ONGs e pelas posições que querem fazer um processo de paralisação da produção, inclusive pela segurança jurídica. Ora, gente, não poder usar Roundup numa safra, na boca da safra, eu até não estou muito preocupado, porque eu sou um cara realista e otimista e acredito que justiça é bom senso. Não existe, o mundo passa fome no segundo dia. Não existe, porque hoje todo o sistema, 80% da soja mundial é produzida por quem? Estados Unidos, Brasília e Argentina. Todos são dependentes dessa tecnologia, que não se faz mais agricultura convencional. Então, quer dizer, urgentemente precisamos reverter essa posição, que esses dias anunciaram a reversão, mas parece que ainda não foi. Agora já tem municípios criando leis próprias, proibindo o 2,4-D, que é um produto essencial no controle de índices com resistência ao glifosato, que é na buva e assim por diante. Então, quer dizer, cria-se muitos empecilhos, cria-se dificuldades e nós, produtores, sempre suportando. Mas eu sou otimista por natureza, sou produtor e continuarei sendo, e sempre também participando das nossas entidades e tentando trazer justamente informação, conhecimento prático e determinação e apontamentos para quem está meio perdido e dando esses balões em prejuízo ao agronegócio, tem que tomar o seu devido lugar e direcionar de forma mais correta esse direcionamento do agronegócio, que é o que está sustentando o Brasil, a balança comercial e o superávit do nosso comércio. Obrigado. Muito obrigada ao vice-presidente da Farsul, a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, Elmar Conrad. Chamo aqui o Júlio Carnino, presidente do Canal Rural, para saudações iniciais. Seja bem-vindo, Júlio. Um bom dia a todos. Eu quero saudar inicialmente aqui o nosso presidente da ProSoja Brasil, nosso Bartolomeu, o Fux, presidente da ProSoja Rio Grande do Sul, e o Elmar Conrad, que está conosco aqui hoje, representando a Farsul, vice-presidente da Farsul. Obrigado, Elmar, por estar conosco também hoje aqui. Em nome de vocês, eu cumprimento a todos os produtores rurais, lideranças, parceiros que estão aqui, nesse que é o 7º, como a Kellen já falou, é a 7ª edição do Fórum Soja Brasil aqui na Expo Inter. Esse projeto, Soja Brasil, é o maior projeto de comunicação do Canal Rural. Um projeto que começou então, há 7 anos, uma parceria com a ProSoja Brasil, com a Embrapa, com o CIB, o Conselho de Informações sobre Biotecnologia. Hoje tem a parceria de patrocinadores que são parceiros, patrocinadores ao mesmo tempo, que são a Mitsubishi e a Ihara, que participam forte conosco em todas as ações. Esse projeto, ele roda o Brasil. Nós começamos, esse é o 2º fórum de uma série de 6 fóruns. O primeiro fórum nós realizamos no mês passado, lá em Uberlândia. Foi o início lá dos trabalhos da ProSoja Minas Gerais, né, Bartolomeu? Foi um evento muito bonito, muito bacana. E na semana, no mês que vem, nós vamos fazer, dia 17 de setembro, lá em Terenos, no Mato Grosso do Sul, o Fórum Nacional de Abertura do Plantio da Soja. Nós vamos celebrar o plantio. E esses eventos, qual é o foco desses eventos e o objetivo do que a gente está fazendo? É trazer à tona as grandes discussões do agro, os grandes desafios do agro e trocar informações, trocar conhecimentos e gerar a reflexão. Então, é bárbaro a gente ver acontecendo esse movimento todo e essas discussões que já apareceram aqui. Esse é o papel social do Canal Rural.
E eu vejo, vendo os discursos de vocês, as falas de vocês, eu vejo que, por trás de tudo isso, a cada ano, o desafio é enorme da batalha de comunicação, né? Porque a produção ela acontece forte, mas a batalha de comunicação me parece que a cada ano ela é mais forte e o desafio aumenta. E por isso eu acho que a contribuição que nós, Canal Rural, podemos dar e devemos dar como nosso compromisso social e compromisso com os produtores rurais e com as cadeias produtivas é cada vez maior. E o Canal Rural, com esses fóruns, ele está se colocando ao lado do produtor e colocando toda a sua estrutura de transmissão de televisão, de internet, de eventos a serviço do agronegócio. Mas, além de comunicação, eu acho que é importante nós termos entidades e lideranças fortes e entidades unidas. E é muito bacana ver hoje aqui a ProSoja e a Farsul juntas aqui sentadas para discutir esses temas que dizem respeito ao agronegócio, à cadeia produtiva da soja do Rio Grande do Sul. Então, quero dar os parabéns para as duas entidades que estão juntas aqui discutindo e sentando para debater esses desafios. O Canal Rural está à disposição, o Canal Rural é parceiro e o Canal Rural abre todos os espaços que forem necessários para as discussões da soja e da evolução da cadeia produtiva. Parabéns a todos que estão aqui presentes, que tenhamos um bom dia de discussões e contem sempre com o Canal Rural, como a gente fala, a força do campo. Muito obrigado. Muito obrigada, Júlio Carnino, presidente do Canal Rural, e para um projeto como o Soja Brasil, trazer informações para todos nós, percorrer essas várias cidades que percorre, estar na 7ª safra, a gente, claro, conta com o apoio de empresas que acreditam nesta ideia. Vamos conhecê-las. O projeto Soja Brasil só é possível com nossos patrocinadores e parceiros. Realização: Canal Rural e a ProSoja Brasil. Pelo 7º ano, patrocínio Mitsubishi. E desde a safra passada e nos próximos 2 anos, Ihara. Apoio institucional. Conselho de Informações sobre Biotecnologia. Consultoria, Somar e Safras e Mercado. Coordenação técnica, Embrapa. Neste fórum, a realização local é da ProSoja Rio Grande do Sul. Eu peço uma salva de palmas para essas empresas e entidades que fortalecem um projeto como esse, o Soja Brasil, que já está na 7ª temporada. Gostaria de chamar aqui à frente Fabiano Argenta, ele que é gerente comercial da Ihara, Rio Grande do Sul. Vem para cá, Fabiano, seja muito bem-vindo. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar todos os produtores aqui presentes e também os produtores que nos acompanham através do Canal Rural no Brasil inteiro. Queria iniciar agradecendo a oportunidade que nós estamos tendo aqui, agradecer aos organizadores, ao Canal Rural, aos demais parceiros desse projeto, o Projeto Soja Brasil, e dizer que é um grande orgulho para a Ihara fazer parte desse projeto, ser parceiro desse projeto, especialmente nesse momento. A Ihara tem uma vasta história aqui no Brasil, mas a soja está adquirindo uma importância muito grande na nossa empresa, sendo que a gente investiu por diversos anos aí em pesquisa e desenvolvimento, e no último ano lançamos 15 novos produtos para o mercado brasileiro, sendo que desses 15 produtos, boa parte deles, a maior parte deles, registrados para a cultura da soja. Então a soja adquire uma importância muito grande para a Ihara e que nos coloca como um importante parceiro do produtor rural para superar os desafios da próxima safra. E a gente viu aqui, se falou muito em desafios comerciais, mas tem também os desafios fitossanitários, né? E a gente se coloca à disposição do produtor brasileiro como um importante parceiro. Esse fórum vai tratar sobre todos esses desafios e eu gostaria de contribuir com essa discussão, com esse debate, mencionando alguns desses desafios fitossanitários, né, entre manejo de plantas daninhas, pragas e doenças, e também colocando à disposição algumas ferramentas que nós temos e que podem ser muito úteis aí para o agricultor. Não podemos iniciar a safra de soja sem pensar no manejo de doenças, pensando no manejo fitossanitário, em termos de fungicidas e controle de doenças, é onde temos o maior custo. E precisamos, não podemos baixar a guarda, principalmente para a ferrugem asiática. A ferrugem asiática é uma doença que, para controlar certinho, precisamos lançar mão de todas as boas práticas que temos disponíveis
por exemplo, uso de fungicidas protetores, rotação de princípios ativos e mecanismos de ação diferentes. Recentemente, a Errara lançou o Aprove, nosso fungicida protetor, que tem um amplo espectro de controle, e também lançamos o Fusão no último ano, que é uma mistura de triazol com estrobirulina, com uma estrobirulina inédita no mercado brasileiro, que vai entregar um controle super eficiente na ferrugem da soja, além de outras doenças que também são importantes nesse contexto. Podemos falar também sobre os desafios que vamos ter com pragas, e a gente tem percebido um aumento significativo da ocorrência de percevejos. No último ano, a Errara também lançou um produto exclusivo para controle de percevejos, que é o Bold. Então, mais uma ferramenta para o produtor rural. Em outras regiões do Brasil, a gente já vem acompanhando os prejuízos que a mosca branca vem acarretando à produtividade da soja. E é importante falar que aqui no Rio Grande do Sul, na última safra, a gente já teve problema com mosca branca, inclusive, lógico que são problemas pontuais ainda, mas já tivemos aplicações sendo realizadas especificamente para controle de mosca branca aqui no Rio Grande do Sul. Então, precisamos ficar alertas também quanto a essa praga que tem causado aí prejuízos no Brasil como um todo. E nesse sentido, a gente lançou o Privilege, que é um produto que tem... o único produto do mercado que tem controle sobre todas as fases da mosca branca. E também não podemos deixar de falar, já foi até citado aqui hoje, sobre o manejo de plantas daninhas, né, que principalmente as plantas daninhas resistentes a glifosato. E a gente lançou aí no último ano o Targamax, que é um graminicida no auxílio aí do controle de capim amargoso, de azevém, de capim pé de galinha, de milho voluntário. E falando sobre azevém, que é uma espécie que tem praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul, os problemas vêm aumentando muito severamente com o azevém, e a gente precisa fazer uso de boas práticas, rotação de mecanismos de ação, e por isso a Errara lançou Targamax nesse mercado aqui, mais uma ferramenta para auxiliar o produtor. Então, dito isso, queria desejar a todos um excelente debate e principalmente desejar ao produtor brasileiro, o sojicultor, uma excelente safra que está aí se iniciando. Muito obrigado. Os nossos agradecimentos ao gerente comercial da Errara Rio Grande do Sul, Fabiano Argenta. Convido agora para tratar dos avanços da biotecnologia, quais as tendências e novidades. Ele que é conselheiro do CIB e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Marcelo Gravina, que recebe as nossas saudações. Seja bem-vindo. Bom dia a todos, bom dia ao Canal Rural, ao ProSoja, demais autoridades, instituições presentes, aos produtores de soja do Brasil. Então, o espírito aqui também dessa parte aqui do fórum é trazer para vocês um pouquinho da inserção da biotecnologia em todo esse debate, em termos dos avanços e desafios da agricultura aí nos próximos anos. Então, posicionando aqui a biotecnologia, né, o Brasil continua aí como o segundo grande produtor utilitário da biotecnologia nos grandes cultivos, né? Quando a gente fala em grandes cultivos, soja, milho e algodão no nosso caso. Então, a gente segue aqui com 50 milhões de hectares, né? Ainda na segunda posição, Argentina, Canadá, Índia e outros países seguem, e os Estados Unidos é o grande utilitário aí da tecnologia. Como vocês veem aqui nessa ilustração, o que a gente pode mostrar é que existe ainda um número restrito de culturas, né, que estão, na prática, utilizando biotecnologia. Mas o Brasil já tem aprovação de algumas outras. A cana-de-açúcar foi um caso recente, com tecnologia de controle de insetos. Existem outras aprovações ainda não em uso comercial, em eucalipto, em feijão e assim por diante. E a gente espera que o cenário do Brasil, então, talvez ainda leve alguns anos, comece a se diversificar, como acontece nos Estados Unidos, onde tem a alfafa, tem a canola, tem outros produtos transgênicos aí que estão sendo usados já há algum tempo. Nesse fórum aqui, a importância da soja, né? Então, eu acho interessante a gente posicionar também como a história da soja e da biotecnologia caminharam aí nesses últimos 20 anos no Brasil. Esse marco aqui, desse ano de 98, foi o início do plantio de soja transgênica, ainda dentro daquele período de confusão, né, em termos de lei, de aprovação ou não.
E o que vocês podem ver é nesse avanço, né, impressionante em 20 anos, onde a soja teve um aumento de produtividade, né, o aumento de área bem inferior ao aumento da produção total. Então, nesse período de 20 anos, a biotecnologia contribuiu bastante para a produtividade da soja. É verdade que outras práticas, boas práticas de mecanização, de utilização de semente certificada, enfim, todas as práticas culturais importantes que os produtores de soja incorporaram foram também importantes para esse aumento. Mas a biotecnologia, principalmente, inicialmente aqui em 98, com controle de plantas daninhas, com uso de glifosato, foi extremamente importante. A soja, hoje, tem um gráfico depois que mostra também, ela chega a quase a 90%, ou passa de 90% de soja transgênica, 92% em média no Brasil, em alguns lugares é bem maior, significa que há uma adoção muito grande. E esse é um ponto importante em conexão com as falas anteriores. Então, nós vemos hoje um momento crítico com a questão do glifosato, né? Isso seria uma volta atrás em 20 anos, né? Não existe nem mecanização suficiente moderna para retornar um processo de controle de plantas daninhas que nós tínhamos na década de 90. Né? Então, é impressionante aí a consequência, né, que teria hoje uma mudança nessa tecnologia que apresenta, como vocês podem ver nos dados aqui, uma importância muito grande para a agricultura do Brasil. E também, já que se discute China hoje, né? A China também tem a ver muito com a questão da biotecnologia. Eu não sei se vocês sabem, mas existem vários eventos alternativos, por exemplo, para controle de plantas daninhas, que usam outros herbicidas e que já foram aprovados pela CTNBio, ou seja, pela questão ambiental e de alimentos, né? E que aguardam, para chegar até o produtor, a aprovação do mercado importador, nominalmente a China, que importa basicamente 60% do que a gente produz de soja. Então, qual é a consequência disso para o agricultor, para o controle de plantas daninhas? Existe a pressão do glifosato e existe o impedimento comercial, né, porque seria danoso no momento para exportação, o uso de produtos que estão aprovados no Brasil, mas não estão aprovados no mercado importador. Então, poderia se usar a tecnologia, por exemplo, com 2,4-D, que foi citada, também para controle de planta daninha, em rotação com glifosato, e assim outros herbicidas de camba e o próprio glufosinato de amônio, que também já tem sido usado em alguns casos, né, poderiam ser usados na cultura da soja para fazer uma boa prática de controle, né? A gente acha e considera importante que o produtor tenha várias tecnologias a seu dispor, que ele possa escolher, que ele possa optar por uma questão de preço também, mas por uma questão de boa prática, para não haver o problema da seleção de plantas daninhas resistentes que foi falado aqui no colega que antecedeu, na questão do azevém, na questão da buva e assim por diante. Então, existe uma série de alternativas que poderiam ser usadas, e hoje a questão comercial envolvendo, né, outros países impede que isso possa chegar ao campo, né? Mas bem entendido que na parte regulatória no Brasil isso aqui já está resolvido, já foi aprovado há alguns anos. Tá? Então é um momento crucial também, é um momento de cenário preocupante que a gente espera que seja resolvido nos próximos anos. Para mostrar também que o cenário nas outras grandes culturas, apesar de a gente estar aqui na questão da soja, mas tem a questão do milho, né? O milho hoje também ele já apresenta resultados, né? Ele entrou um pouquinho depois da soja, o uso de transgênicos, mais no início da década passada, né? Mas apresenta ganhos de produtividade também importantes. Vocês podem notar que a área de crescimento do milho, nesses 20 anos, aí, ela ocorreu em termos de 13%, e ganhos de produção de 52%, significa mais produtividade, uso de tecnologia apropriada. E no milho existe uma grande variabilidade, um grande número de eventos transgênicos, tanto na área de controle de insetos, as tecnologias BT, e também no controle de plantas daninhas, né? No caso da soja, ocorreu a introdução do controle pela tecnologia de uso de BT, alguns anos atrás. Isso ainda é bem restrito, é a única tecnologia hoje que existe para controle via transgênico, né? A mesma. E no caso do milho já existe mais opções, mais tecnologias, né? Só frisando aqui também a questão tanto do milho como a soja, algodão e as culturas que uso, é muito importante ter alternativas. Tá? A gente falou em boas práticas.
No caso de BT, né, que afeta bastante a questão do milho, a boa prática importante é a rotação dos produtos, né, a rotação das cultivares com diferentes BTs, né, que hoje é possível usar em milho. E que em soja, no caso de BT, só tem uma possibilidade. Então, o agricultor, enquanto ele não tem outras possibilidades, porque não tem aprovação, cabe a ele fazer a proteção da tecnologia, que é usar boas práticas da porteira para dentro da propriedade. E essas boas práticas envolvem a semente, envolve a dessecação, envolve principalmente a adoção do refúgio, né? Que é a principal prática para evitar o surgimento de insetos resistentes à tecnologia BT. Então, hoje o refúgio ele é um consenso dentro da área técnica, ele representa, em vários países que utilizam a biotecnologia, é a ferramenta mais importante para o produtor preservar dentro da sua propriedade o uso daquela tecnologia. E no caso da soja, o que se recomenda é 20% da área sem o uso da tecnologia BT. Isso é muito importante, pessoal, e vai continuar acontecendo nos próximos anos, porque mesmo que ocorra a liberação do comércio para produtos de biotecnologia diferentes dos atuais, as tecnologias BT existentes vão ser a mesma. Então, não esperem grandes modificações em termos de novos produtos BT. Vão haver variações do tema, novos produtos piramidados, misturas de BTs, proteínas levemente diferentes, mas vai continuar, em termos tecnológicos, por um tempo, a mesma coisa. Então, a preservação dessa tecnologia ela cabe mais às boas práticas e, logicamente, ter opções de produtos. Algodão, ele segue também um processo, e isso a gente pode resumir que as 3 grandes culturas, né, no Brasil, elas apresentaram ganhos importantes em termos de produtividade, também devido à biotecnologia, sempre lembrando que ela não é única, né? Ela se insere dentro de um grande número de tecnologias que os produtores adotaram. Tá? Então, em resumo, aqui vocês têm as 3 grandes culturas, o milho, tanto na parte de milho de safra e milho de inverno, né? O milho ele atinge, no mínimo, aqui 74% da área, no milho da safra transgênico, e a soja é a maior adoção, com 92%. Então, esse patamar, praticamente, de adoção, ele tem se mantido estável, deve se manter estável, né? Com alguns casos aumentando um pouquinho e diminuindo, nos próximos anos, né? Caso não ocorra nenhuma catástrofe aí em termos de proibição, em termos de impedimento de uso por alguma razão. Tá? Novas tecnologias, à medida que elas vão entrando, podem manter esse sistema ainda nesse nível, né, de grande utilização, mas é importante que elas sejam resolvidas aí ao longo do tempo. Importante também falar que, além do ganho de produtividade, tanto a parte de controle de insetos, que está projetada aqui, quanto a parte de daninhas, elas apresentam nas 3 culturas ganhos ambientais importantes, né? A parte de insetos, na questão do controle mais racional para as lagartas, a diminuição de uso de determinados inseticidas, né? Isso também resulta em redução de aplicação de combustível nas aplicações, mão de obra, redução também na questão do uso da água dentro na aplicação agrícola. Então, são questões ambientais que a gente nunca esquece de lembrar, né, que vem junto, embutido no uso da biotecnologia. E na questão de plantas daninhas, foi citado também antes a questão do plantio direto, né? Então, nesses últimos 20 anos, também a biotecnologia um dos fatores importantes para a manutenção, aumento da área de plantio direto em função do manejo correto de plantas daninhas, né? Então, é de se pensar, será se a questão ambiental preservada seria voltar ao tempo do preparo, né, sem o plantio direto? Que tipo de alternativa a gente estaria deixando para o produtor hoje se essa tecnologia ela não vai ser possível utilizar em caso de impedimento legal disso, né? Então, é muito importante, né, que se pense como um todo. Plantio direto representa menos destruição do solo, preservação da qualidade do solo, uso correto da água no solo também, né, para não perder, e também todo a questão do número de aplicações de produtos e gasto com combustível e água na aplicação desses produtos, da mesma forma que o caso do controle de insetos. Então, é muito importante essa contribuição ambiental também da biotecnologia na área de controle de daninhas. Por fim, né, então, isso tem resultado nesse estudo que foi feito um levantamento aí em 10 anos, de 2008 a 2018, em recursos, né, que foram ganhos, tanto na parte de produtividade,
na redução de custos, né, principalmente o controle de daninhas e insetos de forma mais racional, com maior eficiência, né, com o auxílio de transgênico do que o controle convencional, e na área de produtividade também no Brasil, né, enfim, também do controle correto, principalmente nas áreas com maior problema dessas pragas. Tem surgido questões de resistência de insetos, que eu já citei, e plantas daninhas. Esses são problemas previstos no caso de algumas questões de boas práticas que não devem ser esquecidas. Tá? Não são tecnologias para ser usadas isoladamente, né? É o que a gente chama de manejo de pragas e doenças, né? Então, tem que ser usado também outras práticas de rotação, de incorporação de tecnologia de semente de boa qualidade, né? Principalmente no caso da soja, que resultam em ganhos também importantes de produtividade. Tá? Então, a biotecnologia sozinha ela não resolve. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para os senhores. Né? É uma tecnologia importante. Vivemos também no momento crítico, né? Também dentro da biotecnologia, que ele deve ser encarado, deve ser resolvido, para que haja, né, tranquilidade dentro do sistema produtivo e ele continue a inovar e trazer soluções sempre melhores aí, em benefício da produção de soja e das outras culturas. Obrigado. Muito obrigada ao conselheiro do CIB e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Marcelo Gravina. Nós vamos dar início agora ao primeiro painel da manhã, que trata justamente de guerra comercial, mercado e oportunidade. Será que é hora de vender a soja? É hora de esperar? Isso para quem tem ainda a soja da próxima safra. Assim como o vice-presidente da Farsul mencionou aqui, qual vai ser o preço da próxima safra, a safra nova? Dado que os custos, muitos já sabem que estão mais elevados, puxados especialmente por uma cotação de dólar acima de R$4. Vamos começar então? Para esta rodada, eu chamo aqui para frente o Luiz Fernando Gutierrez, analista da Safras Mercado, que pode se acomodar. Muito bom dia, que recebe os aplausos da nossa plateia. E eu também vou chamar aqui para participar do nosso primeiro painel, ele que é diretor do Simconsult, Leones Severo. Enquanto o Leones vai fazer a apresentação, nós vamos ouvir atentamente. Vocês podem ir enviando as perguntas para o celular e a gente vai começar as nossas discussões. Leones Severo, vem para cá, recebe as nossas saudações. Bom dia a todos. Quero cumprimentar aqui, agradecer primeiramente a ProSoja e o Canal Rural por essa oportunidade, cumprimentar aqui as instituições presentes, não vou me alongar muito, não vou nominar para não me alongar muito, mas eu espero contribuir com vocês, com os produtores presentes e aqueles que nos assistem. Complementando, para quem não me conhece, eu trabalho há mais de 50 anos no mercado de soja, participei da primeira exportação de soja brasileira, participei da primeira venda de soja brasileira da origem para a China. Fui gerente comercial da empresa chinesa durante 10 anos. Trouxe a primeira empresa chinesa para o Brasil. Fui autor do projeto que implantou a soja transgênica no Brasil. Depois com segmentos, inclusive com discussões com o serviço de quarentena chinesa para confecção do certificado que deveria acompanhar os navios. E sou autor também de 2 livros, um chamado Soja porque fizemos o negócio da China e Como lucrar negociando soja. Também fui presidente de uma multinacional bastante importante no setor soja. Bom, vou tentar apresentar rapidamente aqui algumas situações que nos mostra a cadeia de suprimento global, que é muito favorável a nós produtores, principalmente ao Brasil, e tentar desmistificar muitas dúvidas que existem, principalmente no campo onde as informações não chegam da maneira mais correta. Esse aqui é a produção mundial, né, que acrescentou nesses 5 anos, acrescentou de 2012 a 2017, a produção mundial acrescentou 117 milhões de toneladas. E, neste mesmo período, a China só importou 32,9 milhões de toneladas.
Quer dizer, a China não é tão decisiva assim na demanda, no consumo mundial da soja. Tanto é que, com toda essa diferença, não sobrou muito estoque, como vou demonstrar a seguir. Esse aqui é o mesmo gráfico, só para justificar, né? É aberto. Esse aqui é a importação da China desde 1979. Eu gostaria que vocês marcassem muito bem essa data, 97. Gostaria que vocês prestassem atenção nessa data. E essa aqui toda é a curva de importação da soja chinesa, que realmente é impressionante. Aqui, desde 2012 até agora, a produção mundial e o consumo mundial. Então, existe uma competição muito forte entre a oferta e o consumo, coisa que não se demonstra muitas vezes em alguns relatórios internacionais, onde se aponta com um grande estoque mundial. Mas, com certeza, posso lhe adiantar que eu frequentei muitos ambientes no mercado de consumo, que a soja, realmente, tudo que se produz se consome. Esse aqui é o estoque de soja em azul, mostrado o estoque divulgado pelo USDA, né, para o fim desse ano, e o estoque real de acordo com as entidades agrícolas dos países, né? Nós vemos aí que aqui os Estados Unidos têm estoque de 11 milhões de toneladas para o fim desse ano. Mas a questão toda é o seguinte, que os Estados Unidos esse ano exportou 27 milhões de toneladas apenas para a China devido à guerra comercial, quando no ano passado exportou 36. Quer dizer, se a guerra comercial não tivesse acontecido, os Estados Unidos provavelmente exportaria mais 10 milhões de toneladas de soja, e o que acarretaria, o que resultaria num estoque completamente crítico, com um forte impacto nos preços. Quer dizer, essa guerra comercial, se favoreceu o Brasil de um lado, também prejudicou com relação aos preços, porque o impacto, a medida do estoque, a métrica do estoque é muito importante na formação do preço. Pois vocês vão ver aqui que a Argentina, né, mais de 30 milhões de estoque esse ano. A Argentina quebrou a safra, perdeu 20 milhões de toneladas, não tem esse estoque, então nós podemos deduzir que esse número do USDA não é correto. O Brasil também, com 24 milhões de toneladas nessa safra, não vai sobrar absolutamente nada. Segundo a Conab, são 566 mil toneladas de estoque no final do ano. Aqui está 1,6, mas o Brasil não vai ter esse estoque, já não tem agora. Se o Brasil tiver 8 milhões de toneladas no campo, ainda é muita soja, porque realmente a exportação está em ritmo muito acelerado e o processamento interno também é muito avançado, principalmente pelo biodiesel, que agora é o B10. Esse aqui é a repetição, mas apenas para o ano que vem, onde os estoques permanecem extremamente elevados. Ele já disse que a Argentina vai ficar com 34 milhões de toneladas. O milagre da Argentina diz que não é isso, que é 2 milhões e 10, 2 milhões e 600. O Brasil com 23 milhões de toneladas para o ano que vem, não sobra essa soja, não existe. E o mais impressionante é o estoque da China de 20 milhões e 700 toneladas, porque a China não tem estoques. Esse estoque que o USDA reporta, ele soma a safra chinesa com o estoque nos portos. Só que a safra chinesa ela é toda destinada ao consumo humano e não deveria entrar nessa tabela de oferta e demanda mundial. Né? Então, já é alguma coisa que a gente tem que aprender, porque o estoque é fundamental na formação do preço. E se nós, produtores, tivermos uma conscientização que esse estoque não existe, nossa atitude será bem diferente com relação àquele temor que o preço pode cair. Esse aqui é, em vermelho, a importação da China desse ano e dos anos anteriores. É o destaque desse primeiro ano em vermelho. E essa elipse aqui mostra a dificuldade que a China vai passar agora sem comprar soja americana. Atualmente, tem muitos chineses visitando os produtores americanos, dizendo que eles precisam comprar 13 bilhões de toneladas de soja de janeiro de novembro a janeiro, e tem repercutido muito na mídia mundial, agrícola mundial, que os chineses estão, de alguma forma, tentando convencer os produtores americanos a que essa política essa guerra comercial chegue a um acordo que volte a se negociar.
Os americanos estão dando uma ajuda aos produtores, mas há muita reclamação, não compensa as perdas dessa guerra comercial. O mercado... Isso aqui mostra a condição do Brasil, a produção, a exportação e a industrialização. Nós podemos reparar ali naquela parte que está no retângulo que o Brasil vai ficar mais competitivo para o mercado internacional, se distancia um pouco da indústria, e isso oferece também maior cuidado com relação à formação do preço. Essa aqui é a soja argentina, que muitos diziam, quando o Macri assumiu, que tinha grandes estoques. Impossível, a Argentina está aqui demonstrando a produção e o processamento, a exportação e os estoques, que são muito baixos. Nós podemos ver aqui que, esse ano aqui, a Argentina teve um grande prejuízo, uma grande perda de safra, que isso, realmente, em condições normais, teria grande impacto no mundo, principalmente na formação dos preços, o que não aconteceu porque nós somos dominados por uma cultura que não nos pertence, e uma orientação que fica distante da realidade do mercado físico de soja. Esse aqui é um mapa de 45 anos do preço da soja. Nós tivemos alguns eventos importantes. No meu tempo, lá dos anos 60, a soja valia $3,20, ficava um mês sem movimentar em Chicago, de vez em quando mudava o preço, e depois, na grande crise do petróleo de 71, ali, 73, o preço foi a $12,80, foi uma coisa espantosa. Naquela época, todos os pioneiros, negociadores de soja do Brasil quebraram, porque venderam, nunca tinham visto aquilo, a soja decolou de uma maneira tão surpreendente que eles continuaram vendendo e depois não tiveram como se recuperar. Grandes empresas, os principais, por exemplo, pioneiros do mercado de soja aqui quebraram naquela época. Foi muito lamentável. Depois tivemos uma série de... A soja apresenta alta variabilidade, né? Então, mas aqui tivemos um evento de destaque que foi de 1996 a 2002. Em 1992, a União Soviética era o contraponto dos Estados Unidos, né? Então, a União Soviética era a China de hoje no consumo mundial, na importância do consumo mundial. Em 1992, quando a União Soviética acabou, os Estados Unidos, na primeira renovação do plano agrícola, colocou um subsídio altíssimo para derrotar o mundo agrícola, né? Então, ele colocou um subsídio nessa fase, nesse intervalo, que a soja, que até ali tinha negociado 5 vezes abaixo dos $5, ela trabalhou depois de 97, 98, persistentemente abaixo dos $5, chegando a 4,01 em 1999. Então, vocês veem que isso aqui foi para derrotar o mundo agrícola, que existe essa competição, né? A hegemonia mundial, o domínio, ele é muito forte, né? A geopolítica, o domínio da agricultura, do alimento, ele é muito forte. E, às vezes, a gente não percebe muito isso, mas, verdadeiramente, é uma guerra branca, não declarada. Então, nós tivemos esse evento aqui, mas aqui também, como eu pedi para vocês marcar aquela data, 1997. Foi aqui que a China iniciou a comprar soja. Foi aí que ela começou a construir indústrias, foi aí que ela começou a criar seus rebanhos com uma alimentação, com a dieta mais apropriada. Em 2002, quando a China viu que a soja começou a subir, porque acabou o plano americano, que é de 6 anos, vieram falar conosco. Então, nós fizemos o primeiro navio já em 93, 94, fizemos 10 cargas dos produtores brasileiros para a China. E de lá para cá também tivemos essa relação muito forte, onde, de alguma forma, a gente contribuiu muito para que a China aprendesse a comprar nossa soja. E nós hoje somos uma fazenda da China e nós não podemos abrir mão desse grande cliente. Agora nós estamos beneficiados, que eles só vão comprar nossa soja. Mas o que eu quero chamar a atenção do produtor é que eles têm que ter a conscientização que Chicago não é a maior referência na formação do preço. Nós temos que fazer um aprofundamento, porque aquele padrão comercial que vivemos até agora acabou. O produtor tem que tirar Chicago da cabeça e tem que saber do mercado o que acontece. O produtor 90% dos produtores brasileiros vendem na moeda real. O que acontece quando você vende na moeda local? Você despreza o preço em dólar. Em 2015, nós tivemos a soja caindo para 8,50. Por quê? Porque os produtores brasileiros venderam, houve um
com o avanço na taxa do dólar, desvalorização do real muito forte, de agosto até janeiro de 2016, e o produtor brasileiro vendeu 60 milhões de toneladas em 2 meses. Derrubou o mercado de Chicago porque todo o volume negociado daqui do interior, toda a venda negociada aqui no mercado interno, que seja, ela corresponde a uma venda do mesmo volume em contratos futuros na Bolsa de Chicago, que fazem o hedge. Então, despejar 200 milhões, 50 milhões de toneladas, 60 milhões de toneladas no mercado de Chicago, que está um pouco marcado porque tem sido administrado pelo USDA, de acordo com os relatórios do USDA, então nós ficamos muito prejudicados. Esse ano se repete o mesmo fenômeno. Nós, de abril a maio, o produtor brasileiro vendeu 50 milhões de toneladas. Ora, a safra, quando é colhida, ela é total, plena, a oferta é plena. Mas a demanda, o consumo, ele é parcimonioso, ele se desenvolve no período. Não adianta você querer vender 50 milhões de toneladas num período tão breve, por que você vai fazer? Vai deprimir o preço e vai estender o prazo de pagamento, como tem acontecido. Então, estamos perdendo algumas condições por essa falta de controle. E outra coisa, a soja é dolarizada, a soja tem que ser negociada em dólares. Se vocês buscarem o preço em dólar, vocês vão ter preço muito melhor do que vocês têm agora. No preço sintético agora, a soja nunca caiu dos 10 dólares. Mas se o produtor brasileiro, aqui o pessoal falou, mas o insumo está caro. Se o insumo estiver caro, o produtor brasileiro vai buscar a recuperação do preço. Porque se o produtor brasileiro disser hoje, se reunir e disser, nós só vamos vender a soja a 12 dólares, eles vão vender a 12 dólares. O produtor agora, com essa queda, não vou vender a 8 dólares, a 9, eu quero vender a 10,50, 12, como chegou o mercado, no preço sintético, na formação do preço entre Chicago e o prêmio. Então, o produtor demanda, é um fator de mercado, o produtor brasileiro. E nós somos desorganizados. Se o produtor fizesse uma união, uma discussão de aprofundamento, se olhasse a ProSoja com uma representação forte para esse desempenho comercial, nós teríamos um melhor resultado. Isso aqui é a classificação da lei da oferta, as divisões clássicas, né? Isso aqui está no meu livro, Como Lucrar Negociando Soja, e uma percepção bastante acurada do que é realmente o intervalo de negociação. E a soja? Opa! Esse é o intervalo correto da soja. Esse ano nós nunca baixamos de 10,50. Chicago baixou porque ele já não é a referência maior. Mas Chicago nunca baixou e se aproximou do lado alto do intervalo, que era 12,50. Lá no início de abril, nós tínhamos 10,30 em Chicago, com prêmio de 2 dólares por bushel acima de Chicago. Nós chegamos a 12,30 em Chicago. Então, essa é a referência, mas não adianta ficar assim, quando é que Chicago vai subir? Chicago já subiu através do prêmio. É o preço sintético que hoje tem que se prestar atenção, né? Então, essa conscientização produtora é um aprofundamento que eu solicito até a ProSoja fazer nos outros eventos, porque é muito importante para nós. Esse aqui é o milho também, é um outro evento interessante, porque o milho ele produz 1 bilhão e 60 milhões de toneladas, mas nos últimos anos vocês podem ver que a barra laranja tem ultrapassado a azul. A azul é a produção e a laranja é o consumo. Então, nesses anos aqui, nos últimos anos, desde 2012, a produção cresceu 178 milhões de toneladas. Mas a consumo cresceu 220. Então, principalmente a China, que tem uma forte... Há 2 anos, 1 ano atrás, disseram que a China tinha grandes estoques de milho, uma coisa que ia jogar no mercado, que ia derrubar o mercado. Não era verdade. Eu, quando cheguei na China, em 2002, a China produzia 90 milhões de toneladas e tinha um estoque de 124 milhões de toneladas. 10 anos depois que eu saí de lá, a China produzia já 200 milhões de toneladas e tinha um estoque de 70 milhões. E continua assim. Hoje a China, eu vou mostrar para vocês aqui o estoque. Olha aí, esse é o estoque de milho. Vocês vão ver o estoque da última. A última é a China, que tem o estoque, está perdendo estoque já há 3 anos. A China está perdendo esse ano mais de 25 milhões de toneladas em estoque, porque a produção não está atendendo. Não é que a produção reduziu, a produção tem se mantido a 225 milhões de toneladas, mas o consumo ultrapassou. Ainda mais esse ano, que a China usava mais farelo de soja
na formulação de rações para os suínos, e agora diminuiu um pouco o farelo de soja pela escassez e aumentou a participação do milho. E o milho está sendo super consumido e também tem muitas indústrias de etanol na China hoje. Então, é uma coisa para se prestar atenção, que a China se tornará um grande importador de milho. Já está comprando milho da Ucrânia nesses dias. Isso aqui é a ilustração para saber que a rota dos navios do Golfo do México para a China é a mesma que passa pelo sul da África. Isso aqui nos dá uma vantagem de $10 de diferença. Se o navio daqui de Santos sai com $34 de frete por tonelada, de lá sai com 45. Então, nós já temos aí um ganho. Não passa no Canal do Panamá. O Canal do Panamá é muito caro, encarece muito. Então, eles preferem fazer essa rota que é... E depois tem os portos do Pacífico dos Estados Unidos que chegam na China também. Esses aqui tem 21 dias. Aqui leva 40 dias, aqui leva 21 dias, mas o preço da soja lá é bem elevado e nem compensa porque é de má qualidade e está nas regiões mais acima do cinturão norte dos Estados Unidos. Só aqui demonstrando que a China vai aumentar de 2018 a 2027, isso é do próprio OCDE, vai ter que aumentar a sua importação em 143 milhões de toneladas. Hoje ela participa com 64% da importação da soja no mundo e participará com 70%. Eu só queria falar aqui uma coisinha, o rebanho americano, o rebanho chinês. Isso aí é a produção de suíno na China. A China tem 54% do rebanho mundial. Ela tem quase 700 milhões de cabeça. E tem o alimento principal, depois vem o frango, mas aqui vem o frango. Aqui os Estados Unidos é muito mais frango do que suíno. O frango é em laranja. E aqui nós temos a OCDE, que são 93 países. E então, aqui da marca que também tem um consumo de suíno maior. Aqui é para mostrar para vocês apenas que isso aqui é alimento por quilo produzido de suíno. O Brasil tem a melhor tecnificação dos rebanhos. O Brasil gasta menos alimento por 1 quilo de produção de suíno. Isso aqui é uma pocilga na China, que são de 13 andares, agora numa remodelação. E aí encerro devendo alguns comentários a mais. Muito obrigada, Leone Severo. Pode se acomodar. E a gente vai começar agora o nosso painel. Lembrando vocês que estão aqui conosco que são muito bem-vindas as perguntas, as dúvidas que queiram fazer pelo WhatsApp do Canal Rural. Vocês que nos assistem em casa também pelo 11 98524 0073. Leones, eu vou tomar a liberdade aqui de revisar alguns dos pontos do que você trouxe e, na sequência, a gente vai ouvir o Luiz Fernando para começarmos o debate. Qualquer incorreção, peço que você me corrija. Mas, em linhas gerais, o que você apresentou para a gente foi estoques mundiais que você considera que eles não existem nas proporções que foram ali apresentadas pelo USDA e fez um alerta de que deve faltar soja no Brasil até o final do ano. Também disse que o ideal é vender em dólar para aproveitar o atual momento. Indicou que há necessidade de um controle da venda para que o produtor consiga aproveitar os picos de preço e disse que se o insumo tiver mais caro, o produtor vai buscar preços mais altos e ainda concluiu dizendo que Chicago, ao longo do tempo, está perdendo a referência. É isto? Só queria complementar uma partezinha. Pois não. Que quando o produtor avança com a oferta, ele perde preço. E quando ele deixa a demanda avançar sobre ele, ele ganha preço. E nós temos feito o contrário, nós estamos avançando com a oferta, né? O que eu digo em dólar é o seguinte, nós negociando em dólar, nós vamos estar completamente cobertos. Lá em cima, de capacidade portuária, que hoje está avaliada entre 60 e 50 milhões de toneladas, que estão saindo aqui por baixo e deveriam sair lá por cima. Então, essa mudança é essencial que aconteça para eliminar essa perda que nós temos aí.
O terceiro ponto que eu quero registrar para vocês é a questão da navegação brasileira. O Brasil, com esse tamanho, com esse litoral, nós não temos uma navegação brasileira forte. Por quê? Porque qualquer um de nós que esteja aqui, vamos pegar um bem rico aqui, ver se ele quisesse montar uma empresa brasileira de navegação hoje, ele não conseguiria. Só pode se comprar navio nacional. E se compra navio nacional, ele vai pagar 2 a 3 vezes mais caro. Prazo de entrega, 2 a 3 vezes mais caro. Tributação é um inferno para a empresa brasileira de navegação. O que este resultado leva? Olha a curva de crescimento da empresa brasileira de navegação. E isto determina que a navegação interna, que é chamada de cabotagem, ela tenha um custo, que eu vou dizer para vocês, não é percentual, é de 7 a 10 vezes mais caro do que a navegação internacional, que é o longo curso. E aqui está um exemplo clássico. Em 2013 eu fiz um estudo naquela barrinha vermelha ali, pequenininha. Precisava levar um navio de Paranaguá para Recife, com milho, um Panamax de 60 mil toneladas. O custo que nós encontramos é exatamente igual a essa linha azul, que é Paranaguá-Xangai. É por isso que nós estamos desestruturados na navegação marítima no Brasil. Esse tipo de embarcação que tem no Brasil e que é raro no comércio, algumas empresas usam isso por conveniência da segurança logística. Se vocês forem para o Mediterrâneo, forem para a Ásia, vocês vão ver isso aos milhares. É uma embarcação que leva 500 carretas de soja. É o que nós chamamos de navegação feeder. Se nós não entrarmos rapidamente nesse processo, nós estamos arrebentados. Adiante, mais uma... Aliás, deixa-me voltar uma aqui. O setor portuário é um outro obstáculo. Desde 2013, quando nós fizemos a nova lei dos portos, nós não temos expansão dos portos públicos afora no setor de combustíveis, que é regido pela Petrobras. Terminais de grãos no Brasil estão paralisados. Há um mistério aí. Se vocês são mais inteligentes que eu, devem imaginar por que será. Aqui é o sistema ferroviário brasileiro. O ano passado, quando foi lançada a audiência pública para discutir a licitação da Norte-Sul, foi distribuído um anuário estatístico da Agência Nacional de Transportes, mostrando esse maravilhoso crescimento de 389 para 503 milhões de toneladas em 10 anos do setor ferroviário. O pobre do velhinho, que aprendeu com sua avó um outro ditado, que o diabo mora nos detalhes, né? Foi lá, tirou minério de ferro para ver o que dava. Deu isso. E em 10 anos, o Brasil crescendo que cresceu, nós que somos do agronegócio, somos os carregadores desse piano, o sistema ferroviário brasileiro decresceu. Isto é um escândalo. Aí está a Ferrovia Norte-Sul, aquela vermelha grande da integração, que não pode ser licitada por uma razão, porque no Brasil, se uma concessionária quiser passar na linha do outro, não passa. Então, sem ter este direito de passagem, ou sem ter o que existe na Europa, o que existe na América do Norte, na Ásia, que é um administrador da linha, como tem no pedágio rodoviário, e depois cada um vai com o seu caminhão. Se nós não mudarmos esse sistema, o Brasil vai continuar sem ferrovias. E o governo, o que quer nos seus projetos? Prorrogação, prorrogação, prorrogação. Rodovias. Nós conseguimos nas rodovias um grande avanço. Nós, em 2005, conseguimos criar no Ministério da Agricultura uma Câmara de Logística. E essa Câmara de Logística montou uma pauta, certo? Nós conseguimos uma mudança, licitar pedágios de rodovias pela menor tarifa a cobrar do usuário. O processo antigo era quem dá mais para o governo para ficar com
essa atividade. Pois bem, essa foi a única grande conquista. O resto nós estamos vendo o setor rodoviário também paralisado e o governo insistindo em prorrogações, prorrogações e prorrogações. E não é só isso. E agora com o episódio da greve. A greve nós temos algumas coisas que, inclusive, têm que ser observadas com grande profundidade. Primeiro, os 6 meses antes da greve, o petróleo aumentou 2,5 vezes o seu preço. E o Brasil não é autossuficiente. O dólar subiu 20%. Não é? Esse foi um outro fator. A Petrobras, que foi arrebentada por um bando de corruptos, está em que situação? De recuperação. E tem que fazer preços realistas e preços de recuperação. Então, esses fatores se acumularam. Mas existem outros. O problema da tributação do diesel, ou então a cobrança do eixo suspenso. A cobrança do eixo suspenso, que era uma reivindicação da Câmara de Logística, foi atendida. A do diesel, atendida num pingo. Eu vou mostrar para vocês um mapinha aqui, para vocês verem que vergonha é isso aqui. Isso é o ICMS do diesel nos vários estados brasileiros. Nós temos 34% até 20%. Quer dizer, é escorchante a tributação que nós sofremos no Brasil. E nós precisamos desonerar a produção. Mas muita gente diz, mas vocês estão mandando matéria-prima bruta. A matéria-prima que nós mandamos, aquele grãozinho amarelo, humilde, ele tem 90% de conteúdo nacional. Esses 90% de conteúdo nacional, outros segmentos não têm. E o que significa isso? Esse conteúdo nacional é a cadeia produtiva que se apropria desses resultados e faz enriquecer a economia. Aonde tem agronegócio no Brasil, a economia vai bem. Então, agora, encerrando, eu quero dar o último ponto, que é uma construção que eu fiz no período 90 a 92. Em 92, quando eu concluí esse projeto, nós não conseguimos implantar o presidente da República, eu falando com o presidente da República, eu estava na presidência do Banco do Brasil, eu disse a ele, não é o momento, porque este projeto não parará de pé, com a inflação de 2,5% ao dia, tem gente que não sabe disso, ao dia. Então, é o projeto do carregamento de estoques. Quando eu ouço falar esses esquemas de compra, venda, estoque e tal, eu quero chamar a atenção. O Brasil, com a posição que atingiu, tem que ter uma política de armazenagem diferente. Não é só dinheiro barato para construir armazém. Porque hoje, faz projeto para ver se um produtor rural construindo um silo paga, não paga a conta. Precisa ter um sistema mais complexo. Esse sistema complexo foi esse que nós concebemos e que chama-se o projeto Sedagro. O que é isso? O sujeito produz, vai num banco, o banco diz deposite lá. Ele vai e deposita, pega o certificado de depósito, produz 5 títulos no banco. Esses 5 títulos no valor de 50% do valor da mercadoria. Ele deixa os títulos calcionados e pode retirar esse dinheiro. Qual é o custo financeiro desse dinheiro? 0. Por quê? Porque esse financiamento é feito com as reservas que o banco é obrigado a depositar à conta do Banco Central. E com essa questão, ele só vai pagar os custos administrativos. E o que ele faz com esses 5 títulos que ele tem? Ele vai ao mercado e negocia pelo preço de mercado. E tem 50% aproximadamente a pagar no banco. Esta é a grande jogada que o Brasil precisa estruturar. Se não fizer isso, nós não vamos ter condições de progredir. Eu acredito que nós temos muito a construir e temos grandes chances de construir. Inclusive, nossa preocupação hoje é a questão política. Eu chamo a atenção que nós temos que ficar de olho quem defende no Congresso Nacional os interesses do setor rural, inclusive nesse episódio da greve. Por favor, vamos ficar atentos a isso. Obrigado.
Muito obrigada, Fayê, pela apresentação. Enquanto o Fayê se acomoda para a gente abrir o nosso debate, quero já passar a palavra para Bartolomeu Braz. Bartolomeu, as apresentações do Fayê mostraram claramente os desafios do setor, o quanto é caro, o quanto realmente levar produto do Sul para Recife chega a ser é proibitivo, né? É impossível em muitos casos. O que a ProSoja Brasil tem feito para tentar mudar esse quadro, seja no Congresso, seja via projetos? De que forma vocês têm agido? Bom, Kelly, é muito interessante. O Fayê nos colocou aqui o que a gente vive no campo. Nós não somos competitivos na logística. Nós somos o pior país produtor de commodities agrícolas do mundo em competitividade. Nós temos uma dificuldade muito grande dos modais da integração. O Fayê colocou aqui muito bem. Isso impede que o produtor rural possa ter uma melhor renda. Hoje a gente está, fala aqui os preços bons aqui, entendeu? Mas nós estamos com custo de produção muito alto. E quando você vê essa questão do frete, que em algumas culturas chega a custar mais de 50%, ou praticamente o preço do produto, isso inviabiliza totalmente a nossa produção. A gente faz tudo dentro da porteira, com custo alto de produção, e depois nós temos que enfrentar essa dificuldade até chegar aos nossos consumidores. Nós temos trabalhado muito, Kelly, junto à Frente Parlamentar da Agricultura, junto ao Congresso Nacional, para que nós possamos mostrar a esses parlamentares que nós precisamos de destravar esse setor. Nós precisamos nós estamos falando aqui num direito de passagem. Como que você pode melhorar esse sistema de logística se eu chego até a um ponto aqui, lá eu não posso mais transportar porque tem uma concessionária que não vai aceitar que eu passe lá com aquele produto, ou então vai me cobrar muito alto. Nós temos um caso muito interessante em Goiás. No centro nós temos a Ferrovia Norte-Sul, construída, começou há 35 anos atrás e está parada. Ela está parada lá, não temos condições. Ela nem é viável. Transportou 3 cargas de farelo lá, ficou muito mais alto do que o rodoviário. E ainda demorou muito mais tempo para chegar até os portos. Então, é inviável. Da forma que está se construindo, isso traz uma dificuldade muito grande. Por isso que nós precisamos estar bastante atentos, Kelly, a essa questão política. Nós não podemos deixar que isso a situação, o embaraço do governo venha atrapalhar essa situação. E para isso a gente tem que pensar na política. Nós não podemos deixar de pensar nesses parlamentares que têm que nos representar, Irineu. Não tem outra saída. Nesse momento é sério e é grave a situação do Brasil. E a decisão é política. Essa decisão é política. Então, por isso, temos que pensar quem serão os nossos representantes. No Congresso Nacional, no Executivo, nas nossas Assembleias Legislativas também, que impedem muito as situações dos estados, Albino. Então, isso tem que ser visto. E esse momento é para isso, Kelly. Então, nós estamos fazendo esse trabalho, mostrando aos nossos produtores que precisa entender quem são os nossos representantes. Porque, senão, nós não vamos conseguir mudar muita coisa e nós tiramos aí a competitividade do produtor. Obrigada, Bartolomeu. Fayê, uma questão muito importante entre as várias que você apresentou e que ficou muito claro para a gente foi aquela ilustração mostrando como levar uma carga de Paranaguá até o Nordeste brasileiro custava o mesmo do que levar uma carga até Xangai. O ponto é, neste seu estudo que você verificou o quanto é custoso, você encontrou também oportunidade de fazer isso acontecer na prática com um custo menor? Como diminuir o custo da cabotagem no país? Nós temos que mudar integralmente a legislação. Mas eu gostaria de começar dizendo para vocês uma coisa. Nós temos um sistema operacional lá em Brasília, a CNA, a ProSoja. Nós estamos todas as semanas juntos, todas as semanas, colhendo de todas as federações, aqui está a Farsul, que é testemunha, colhendo das federações os seus problemas e as suas sugestões. Nós estamos, imagine, né? Há quantos anos eu estou há quase 20 anos na CNA, tentando emplacar essa mudança na legislação de cabotagem. Agora, o Tribunal de Contas da União e a Agência Nacional de Transporte Aquaviário resolveram
estruturar um projeto de lei para mudar a cabotagem. E, por outras razões, as empresas brasileiras de navegação que têm uma posição cartelizada e não se interessavam muito em mudar a lei, agora, em função da concentração no mercado internacional, elas estão se sentindo ameaçadas e passaram a imaginar que podem ter interesse nessa mudança. Eu tenho que mudar a lei. A lei tem 50 anos. Se eu não mudar a lei, eu não faço isso. Como eu disse para vocês, comprar navio no Brasil custa mais do que o dobro. Tempo de espera, combustível, tripulação. Tripulação num navio brasileiro, você pensa que está num estádio de futebol, de tanta gente que tem. Agora tivemos a reforma trabalhista, que já deu uma reduzida. Mas quando é 7, 10 vezes mais caro, eu tenho que quebrar, porque senão eu não resolvo o problema. A esperança é com a entrada do Tribunal de Contas da União agora. Agora, outra questão que eu gostaria de fazer para você é sobre como conseguir os recursos para melhorar a infraestrutura do país. Sabemos que temos uma carga tributária exorbitante. No entanto, parte desses recursos não é aplicado na melhoria da infraestrutura brasileira. A iniciativa privada se sente atraída? Como que você analisa esse quadro? Qual a solução, Fayet? Bom, para que vocês saibam, eu pessoalmente e esses parceiros que nós trabalhamos, nós analisamos ponto a ponto as questões tecnológicas e técnicas desse problema da infraestrutura. Então, no caso do setor portuário, que é um exemplo que eu gostaria de mencionar para vocês, que é o mais crítico, em 2015, depois de 3 anos de paralisação na área do Ministério do Transportes, essa questão, nós conseguimos, durante 2 meses, reformular as minutas de editais e minutas de contrato para permitir que a iniciativa privada se interessasse por licitações, certo? Fizemos um primeiro esforço, não foi suficiente. De lá para cá ficou parado. Agora nós estamos mexendo novamente, porque ninguém vai entrar, assumir um terminal portuário se não tiver retorno. Quem não tem segurança jurídica não vai botar o seu rico dinheirinho suado num negócio que é um tipo de loteria. Então, a falta de segurança jurídica é o grande obstáculo. Não adianta botar em licitação do jeito que está a formatação das minutas de editais. Nós estamos trabalhando nisso paralelamente e não falta dinheiro no mundo. Isso que nós vimos aqui, desta posição do Brasil como provedor de alimentos, não é? O mundo inteiro sabe. Por que os asiáticos estão aqui todo dia batendo na nossa porta? Eles querem investir aqui porque eles precisam montar uma linha de suprimento para eles. Não falta dinheiro. O que falta é gestão aqui dentro do Brasil. Muito obrigada, Fayet. Vamos partindo para as considerações finais. Bartolomeu, você está esperançoso com mudanças nessa logística brasileira? E aproveito oportunamente para falar sobre frete. A gente teve aquela reunião tão esperada do dia 27 de agosto no STF. Frustrada as suas expectativas? O que você espera de agora em diante? Olha, a questão do tabelamento de frete é um assunto que está recorrente desde a greve dos caminhoneiros. Nós temos colocado esse impacto ao produtor rural, o quanto o produtor tem perdido competitividade, quanto ele está perdendo no seu negócio, tanto na entrega do seu produto até o porto, até o consumidor, como na entrada dos fertilizantes e outros insumos que dependem muito desse frete, da logística rodoviária. Então, isso a gente tem colocado, mostrado, fizemos estudo, fizemos também um seminário na CNI, mostrando esse impacto ao consumidor também. Hoje o consumidor está pagando mais caro no leite, né, Elmar? Fux, está pagando mais caro no feijão, está pagando mais caro no óleo. E muitas das vezes esse preço não está mais alto no campo. Ele está ficando nesse intervalo que foi colocado, nessa discrepância aí, desse tabelamento do frete, ou desse preço mínimo que se colocaram. Isso não funciona nesse mercado. Esse mercado ele é dinâmico, ele tem que ser aberto. Imagina se nós fôssemos tabelar tudo, Kelly. Se voltássemos à década de 80, 90,
Não deu certo o tabelamento, isso não dá certo. E qual é a sua expectativa para a decisão do plenário do STF? Sim, é difícil. A gente está vendo o plenário do STF hoje, mais um dos órgãos mais políticos do Brasil, infelizmente. O governo, o Congresso deixou isso passar muito rápido. Foi uma das leis mais rápidas passadas dentro do Senado, dentro da Câmara e do Senado. O governo, para se livrar, às vezes até de perder o seu mandato, jogou essa conta para nós, produtores e consumidores. E o STF, que teria que fazer o seu papel, que é técnico e jurídico, não está fazendo. O próprio CAD já informou que é inconstitucional, já fez o levantamento. Agora o STF, numa decisão ou numa audiência pública, o STF vai fazer audiência pública, entendeu? Ele tem que julgar. Levamos lá todos os embasamentos, tudo que é o impacto que está trazendo, mas mesmo assim jogaram para frente. Não sei o que está por trás disso. Não vejo que é só os caminhoneiros. Porque com os caminhoneiros está sendo muito pior. O produtor está comprando caminhão, as empresas estão comprando caminhões. E isso vai ser um tiro no pé, está sendo um tiro no pé. Então a gente não sabe o que está por trás. E o STF jogando aí, vai ouvir mais, o Fux, que é o relator, vai ouvir mais as entidades, para tomar sua decisão, para levar a plenário também. Agora nós vamos ficar esperando uma situação que vai comprometer nós na próxima safra agora, a decisão do STF, uma decisão que impacta tanto para a nossa sociedade, tanto para a nossa produção. Então a gente tem que pensar muito bem nesse momento sobre isso. Sabe, é isso que a gente está querendo para nós, é isso que a gente precisa, é onde um ministro do Supremo, com a sua posição ali, não sei por onde está vindo, mas deixar que esse setor fique parado dessa forma que está parada, esses negócios futuros poderiam estar bem melhor dessa. As empresas não têm como colocar um preço que vai ser realmente, se vai acontecer ou não, porque pode ser interferida no meio do caminho novamente. Esse mercado, ele trabalha, ele é dinâmico. Nós não podemos ficar refém de uma situação dessa. Então, acreditamos que o STF tem que se pronunciar. Nós vamos continuar pressionando, nós, a ProSoja Brasil, as AProSojas estaduais, a CNA, as federações da agricultura também. Está aqui, eu estou também como presidente de uma federação. Então, nós temos que manter firme esses posicionamentos, que o STF vai ter que decidir. O mais cedo ou mais tarde, ele vai ter que decidir, ele vai ter que reverter essa situação. Tá certo. Obrigada, Bartolomeu Braz, presidente da AProSoja Brasil, recebendo os aplausos da nossa plateia. Faiê, com todos os levantamentos que você já apresentou e também com as suas considerações finais, você está otimista com os avanços da logística no país e com essa pauta que agora o STF tem que discutir sobre tabelamento de frete, ou a sua visão é um pouco mais pessimista? Com relação ao avanço da logística, eu não vejo chance nenhuma no quadro político atual, nem no executivo, nem no legislativo. Com relação ao tabelamento, eu fui um dos representantes que debateu, que foi a audiência com o ministro Fux, e apresentei a ele os problemas, mostrei que nós lidamos com cadeias vivas, e nós não podemos permitir a desestruturação. E eu dei para ele aquele exemplo tradicional, aquela bandejinha de frango que está no supermercado, começou 2 anos atrás, e nós não podemos brincar de interromper para lá e para cá. Mostramos para eles as variáveis que tem no mercado, tipo de produto, por exemplo, transporte concreto, transporte de combustível, de soja, não sei o quê, a tabela que foi feita pelo governo, onde transportar dinamite sai mais barato do que transportar soja, certo? Mostramos tudo isso, que nós não podemos ficar na aleatoriedade de alguém que chega lá e faz uma tabela, que nós precisamos ter segurança jurídica. Mas eu disse para eles o seguinte, porque há um clima de pobrezinho dos caminhoneiros que estão ganhando mal. Não são só os caminhoneiros que estão ganhando mal, a miséria é geral no Brasil. Eu perguntei para eles o seguinte, nós vamos fazer uma tabela, mas como nós temos caminhões a mais, isto vai resolver? Se nós tivermos 1000 caminhões, carga para 500, quem é que vai dizer para os 500 que ficaram de fora? Isto resolve? Ninguém responde.
Faye, muito obrigada pela presença, aplausos. Especialista em logística, representando também a CNA. Eu agradeço a audiência de todo o Brasil que nos acompanhou nesta manhã, ao vivo da Expo Inter, quinta-feira, direto da Arena Canal Rural. Obrigada, Faye, obrigada ao Bartolomeu e obrigada a cada um de vocês que vieram aqui assistir de perto as discussões do nosso fórum. É sempre muito gratificante vê-los aqui conosco. Eu desejo um excelente dia a todos e nós nos encontramos agora na sequência no Mercado e Companhia, ainda na programação do Canal Rural. Um ótimo dia, vamos em frente. Soja Brasil 2018-2019. Realização a ProSoja Brasil e Canal Rural. Patrocínio Mitsubishi L200 Triton Sport. Andou, comprou. Mitsubishi Drive Your Ambition. Ihara, agricultura é a nossa vida. Apoio institucional, Conselho de Informações sobre Biotecnologia, Consultoria, Somar e Safras e Mercado, Coordenação Técnica, Embrapa.